Vamos fazer a leitura do Salmo número 6, quando a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém? Então, é o Salmo de número 6. Eu queria dizer para vocês, amados irmãos, existem várias divisões, né, dentro dos salmos. E uma das divisões existentes é a chamada divisão que engloba os salmos penitenciais, né? Então, de quem faz penitência, quando o salmista ele fala da sua dor, do seu pecado, pede perdão a Deus, busca reconciliação, busca o favor de Deus. A igreja primitiva, ela considerava esse salmo que nós estamos lendo como o primeiro dos salmos penitenciais. Esse salmo foi escrito por alguém que está, obviamente, vivendo um momento de grande aflição, possivelmente um momento em que ele estivesse à beira da própria morte, sofrendo faz muito tempo por uma enfermidade que afetava seu corpo, bem como sua alma, porque o ser humano ele é um ser integral. Nós estamos interconectados. Mesmo vivendo uma intensa e profunda agonia, ainda assim o salmista mantém sua fé na misericórdia de Deus. Para ele, Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Então, antes de atribuir ao diabo, ao inimigo, os nossos infortúnios, devemos olhar para a Bíblia e verificar que, antes de qualquer coisa, o homem bíblico ele sempre entendeu que era Deus quem estava no centro de tudo, e até mesmo em suas dores, ele via algo positivo, algum ensinamento, alguma experiência que traria aperfeiçoamento espiritual para ele. E quando a gente pensa a respeito disso, nós vemos uma similaridade com o que vivemos hoje também, diante das nossas aflições. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, nós precisamos abrir o coração diante de Deus e perguntar a Deus: Deus, será que existe em mim algum caminho mau? Será que em mim ainda há algo a ser consertado? Será que eu não preciso, meu Pai, do teu perdão por alguma coisa cometida? Porque todo pecado, toda falta nossa contra alguém é, antes de qualquer coisa, uma falta contra Deus. Então, precisamos também pedir perdão a Deus. Além disso, meus irmãos, essa visão que eu acabei de falar para vocês, que até os infortúnios, as enfermidades estão debaixo do senhorio de Deus e de Cristo, isso precisa ficar muito bem claro em nossa mente. Porque alguns pregadores por aí, eles tentam insinuar, às vezes são até muito claros, dizendo que se alguém está sofrendo é porque deu vez ao inimigo. Se alguém está sofrendo ou vivendo um momento de desemprego, de crise ou algum problema familiar, é porque deu aval ao inimigo de nossas almas para atuar. Não, isso não é bem verdade. Por certo, existem doenças que elas são ocasionadas pelo nosso pecado. Mas isso não é algo total, absoluto. Existem enfermidades provenientes de outras causas, pelo próprio envelhecimento, pelo próprio mundo que nós vivemos, um mundo cheio de bactérias e de enfermidades também. E aí, meu irmão, isso me faz lembrar daquele pastor
que sempre dizia que determinava, e quando determinava, a cura vinha, ninguém ficava doente, mas ele mesmo acabou por ficar doente e contraiu a Covid. Alguém que dizia que era só determinar e que ninguém ficaria doente. Outro pastor muito conhecido, que eu não quero citar o nome, mas ele mesmo relatou isso em um programa de televisão que eu pude assistir. Ele disse mais ou menos assim, que em dado momento ele passou mal numa programação, e ele falou, meu Deus, o que eu estou sentindo? O que está vendo comigo? E ele foi levado rapidamente até o hospital. Depois de alguns exames, verificaram que ele estava sofrendo de hipertensão. Ele, que sempre se gabava, ele contando isso, que ele sempre se gabava diante dos familiares, olha só, eu aqui, com pressão de garotão, 12/8, estou bem demais. E naquele momento ele viu a necessidade do cuidado, a necessidade de ir ao médico, de poder cuidar mais da sua própria saúde, e viu que ele também era vulnerável. Então, a chamada teologia do triunfalismo, da prosperidade, ela é extremamente equivocada. Meu Deus do céu, quantos pregadores dos nossos tempos dizem coisas assim? Nós ficamos tristes, né? Quando vemos pessoas jogando um peso sobremodo elevado sobre os crentes. Quando, na verdade, os crentes são pessoas como todas as demais pessoas, também suscetíveis aos problemas da vida, também suscetíveis às enfermidades. Nenhum de nós está isento de viver situações assim. Esse salmo, bem como o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o 102, 130 e 143, eles compõem os salmos penitenciais da Bíblia. Talvez você não soubesse da existência dessa divisão, mas é importante saber que esses são salmos de penitência. Então, quando você estiver vivendo um momento assim, ou perceber que alguém à sua volta carece de um desses salmos, você pode sugerir a leitura ou até mesmo ler para a pessoa. E aí, meu irmão, minha irmã, o versículo 1 nos diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Nós vemos aqui, amados, uma sucessão de súplicas. Então, na verdade, o salmista ele reconhece que ele havia falhado. O texto não nos diz qual foi a falha, qual foi o pecado que ele havia cometido, mas sabemos que ele pecou. Mas o texto nos fala que ele pede a Deus, a esse Deus de grande misericórdia, que Deus não o repreendesse na sua ira. Claro que Deus sempre repreende aquele a quem ama. Ele, como um pai, por amor a seus filhos, ele nos repreende. Mas, obviamente, o salmista está pedindo que Deus não fosse demasiadamente rígido com ele, que Deus agisse com bondade, com graça e com misericórdia. Ele sabia que o pecado gerava em Deus, obviamente, uma aversão à atitude cometida. Ele fala, Deus, não me castigue no teu furor. Mas o bonito de ver é que o nosso Deus não é como aquele pai insano que perde a paciência e bate no seu filho demasiadamente. Não é aquele que apenas fez uma correção, que apenas fez uma repreensão, não, mas aquele que acaba por espancar seu filho, como acontecia no passado. O nosso Deus não é assim. Ele podia confiar que ser tratado por Deus era muito melhor do que ser tratado pelos homens. Cair na mão de Deus é muito melhor do que cair na mão dos homens, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso para conosco. E quando nós vemos isso, meus irmãos queridos e amados, ele pede a Deus que Deus refreie sua punição. Que coisa linda é saber que o Deus que nós convivemos, que nós acreditamos, é um Deus assim. Deus tem o desejo de nos corrigir, mas nunca de nos destruir. Então, o salmista sabia que ele podia confiar em Deus. Que coisa boa é poder olhar para Deus e saber que ele é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós. Mas ele fala, ele vai à fonte certa na hora da sua dor, da sua enfermidade e do seu pecado. Ele pede a Deus, a esse Deus de amor, que esse Deus o sare.
Ele vai à fonte correta, porque se alguém podia curá-lo, sará-lo, esse era o nosso Deus, o Senhor. Ele sim poderia fazer isso. E ele fala que não somente essa dor pela tristeza do pecado era algo apenas na sua emoção, na sua alma, mas como nós somos seres interconectados, também só atingia até mesmo o seu físico. Ele sentia dores nos seus próprios ossos. Os seus ossos também estavam abalados, é o que o texto fala para nós. Então, nós vemos logo de início, meus irmãos, que é isso que está acontecendo com o salmista. É alguém fragilizado, que se aproxima de Deus, que sabe que está vivendo um momento adverso, um momento de quase morte, está próximo à morte. E ele busca em Deus a solução do seu problema. Isso para nós é profundamente loquaz. Nós também devemos buscar em Deus, em nossas orações, a fortaleza que vem de Deus, a cura que vem de Deus, a bênção que vem através das mãos generosas do nosso Senhor. E aí, na sequência, querido e querida, o texto vai dizer assim, no versículo 3, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Veja, meu amado irmão, nesse versículo 3, ele tem a coragem, a ousadia. Veja que a relação dele com Deus era uma relação de intimidade e confiança. Não era um Deus distante, um Deus que lhe causava também extremo pavor, porque ele tem a coragem de dizer, até quando? E apesar da sua tragédia pessoal, ele deposita em Deus sua confiança. Ele estava vivendo, sim, um momento de abismo pessoal, de uma crise profunda, existencial. Mas ele não diz que não está merecendo o sofrimento. Ele não aponta para ninguém dizendo que o outro é o culpado pela dor dele. Ele não se vitimiza, mas ele diz para Deus, até quando? Ele tem coragem de ter uma relação sincera com Deus. E ele fala para Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Então, se Deus permite, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, o seu sofrimento, ele lamenta, porque Deus, podendo curar, não havia curado ainda. É aí a diferença que nós falamos entre murmuração e lamentação. A murmuração é aquela prática de alguém que desistiu de Deus, que desacreditou, que está sofrendo e já não encontra mais esperança em Deus. Mas a lamentação não. A lamentação é algo proveniente daquele que crê e sabe qual é o poder de Deus. Por isso mesmo ele pergunta ao Senhor, até quando? Mas em nenhum momento vem a ideia de que ele abandonaria Deus, de que ele não viveria mais para Deus. Não, de forma alguma. Eu tenho certeza que com você e comigo também a mesma realidade está presente. Nós acreditamos em Deus, apesar de vivermos momentos que nós não conseguimos muita explicação. Existem momentos que nós não sabemos os porquês de Deus. E aí, uma coisa importante que nós devemos desfazer aqui a ideia. Há um tempo atrás surgiu um pensamento de que nós não deveríamos falar nunca para Deus por quê, e sim para quê. Mas eu digo a você nesta noite, nós podemos sim falar por quê, e nós também precisamos entender que existe um para quê. Todas as coisas que nos acontecem, que nos acometem, elas têm um porquê. Elas têm uma razão de ser, têm um propósito. E nós precisamos entender isso. Ele busca a solução do seu problema na pessoa certa, mas ele reconhece que ele está com a sua alma perturbada, ele está sofrendo. E enquanto o Senhor, na visão dele, demora, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é sempre certo e preciso para tudo que ele está fazendo. Na linguagem do Novo Testamento, é o kairós de Deus. Mas aqui, o que nós percebemos é que ele está querendo urgentemente que Deus traga a solução do seu infortúnio, da sua dor. Meus irmãos, que coisa! Porque quanto mais o tempo passava, e o relógio do salmista é o Cronos, é o nosso tempo, e ele, na verdade, ele se angustiava com essa aparente demora. Mas Deus estava no controle, e ele não desiste de acreditar em Deus. E ele reforça o seu pedido e a sua prece no versículo 4, quando ele diz,
Volta-te, Senhor. Ele pede, Senhor, vira para mim, desculpe a linguagem popular, mas se volta para mim, torna para mim, me olha, me contempla, me vê, Senhor, vê a minha dor, vê a aflição da minha alma, livra a minha alma, salva-me por tua graça. E a ideia da graça já estava no Antigo Testamento, veja aqui. Nós costumamos fazer uma separação muito precisa, né, entre lei e graça, mas nós vemos que a graça já estava lá no Antigo Testamento. Nesse Deus que ama, nesse Deus que cura, nesse Deus que se doa, que busca o perdido. Meus irmãos, já estava lá a graça e nós precisamos saber disso. Essas divisões, elas são para, de forma pedagógica, nos ajudar, mas às vezes acabam nos atrapalhando, porque nos impede de ver que o nosso Deus não mudou. Ele já era um Deus de graça no Antigo Testamento. Ele não era um Deus mau, como muita gente pensa, fazendo uma distinção entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. É um Deus de graça, que ama, que sente a nossa dor, que se compadece. Ou seja, ele está junto conosco na nossa dor. Que coisa maravilhosa. E ele pede, é como se ele estivesse dizendo, mostra-me o teu favor imerecido. Eu sei que eu não mereço a cura, eu sei que eu não mereço o perdão, eu sei que eu não mereço o teu favor. Ele está consciente da sua necessidade. E aqui ele fala em alma, né? E essa alma, nós precisamos compreender também que é a pessoa, é o eu, é a pessoa integral, porque não podemos departamentalizar o ser humano. O que nós fazemos no corpo afeta o nosso elemento espiritual. E quando não estamos bem também nas emoções, também isso afeta o nosso físico. Por exemplo, as doenças psicossomáticas estão aí. Ele fala, vire-se para mim e se aproxima de mim, Deus. Ele sabe que esse Deus é um Deus que chega próximo, é um Deus que vem para perto e que no Novo Testamento ele vem residir em Sião. E vem morar conosco, vem viver conosco, em nosso coração, através do Espírito Santo. Meus irmãos queridos e amados, que coisa boa ver a graça, a lealdade e o amor pactual de Deus. Deus tinha um amor muito grande para com a nação israelita, assim como também ele tem um amor profundo conosco na nova aliança. Ou seja, somos povo do Senhor, ou seja, um povo só. Porque, na verdade, talvez muitos de vocês não se lembrem, mas já falei a respeito disso, a igreja não é somente a igreja que surge no dia de Pentecostes. O termo igreja ele pode ser ampliado para todos aqueles, em todas as épocas, que acreditaram em Deus, que foram crentes sinceros. Todos esses que aguardaram a promessa também, todos esses fazem parte da Igreja de Deus. O povo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os eleitos de outrora e os eleitos de hoje também. Meus irmãos, isso é profundamente confortador. Que coisa maravilhosa é saber que o nosso Deus é assim. E aí, quando chega no versículo 5, ele fala, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Precisamos lembrar, no versículo 5, que a revelação bíblica é progressiva. Eles não possuíam uma visão clara sobre a vida depois da vida, que nós chamamos de vida eterna, mas aqui eu estou usando um termo bem diferente, mas está correto, vida depois da vida. Porque quando se encerra a nossa vida aqui, nós temos vida ainda na eternidade. Então, vida depois da vida. Eles não tinham essa compreensão. E é por isso que ele fala assim. Ele acha que as coisas cessariam, que não haveria recordação no além, na vida futura, não haveria nada. E até hoje, muitos judeus pensam dessa forma. Muitos judeus acham que quando a pessoa morre, não há lembrança de mais nada. Alguns pensam dessa forma, que é um pensamento completamente equivocado. Mas eles não possuíam, como nós possuímos hoje, a revelação completa. Nós temos o Novo Testamento, que nos ajuda a compreender os textos do Antigo Testamento com mais luz, com mais compreensão. Porque uma das regras básicas da Bíblia Sagrada, da interpretação bíblica, é que
um texto com menos luz, ele vai ser explicado por um texto com mais luz. E no Novo Testamento nós temos a revelação completa. Por isso nós temos a condição de olhar para a Bíblia no Antigo Testamento e perceber, inclusive, a limitação do próprio salmista em não perceber que há, de fato, para todos nós, muita esperança, uma vida futura rica, bela e linda, que o Senhor nos promete em sua palavra na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que coisa especial é pensar nisso. A sua argumentação também, a argumentação do salmista, ela se baseia num desejo imenso de louvar a Deus. Isso é bom, é bonito, mas coisa que na sua compreensão limitada ainda não aconteceria, não ocorreria após a morte. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, nós sabemos que nós teremos vida após a vida. Quando essa vida terminar, nós teremos vida ainda assim. E aí, meu irmão, minha irmã, quando nós partimos ainda para entender um pouco mais sobre o que o salmista disse nesse verso 5, que é tão difícil para muitos, nós precisamos compreender também que a doutrina da ressurreição e da trindade, elas já estavam explícitas, ou melhor, elas já estavam implícitas no Antigo Testamento. Elas já estavam no Antigo Testamento, mas não tão bem desenvolvidas ou plenamente desenvolvidas como estão no Novo Testamento. Por isso, a incapacidade, a incompreensão da parte deles. E quando aparece aqui a expressão sepultura, ou sepulcro, significa, na língua hebraica, Sheol, e é uma referência a túmulo, a sepultura. Tá bom? Só para que vocês entendam. No verso 6 e verso 7, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Então, veja aqui no paralelismo hebraico, que vocês já estão acostumados, ele diz no primeiro verso a mesma coisa que diz no segundo, com palavras um pouco diferentes. Mas ele está dizendo aqui para nós, com palavras um pouco diferentes. Mas ele diz para nós algo muito importante aqui. Ele diz que ele estava vivendo um momento de grande, de profunda dor. E ele chorava em seu leito. A gente entende por esse texto que ele estava até mesmo sofrendo de insônia. Ele não dormia, ele chorava à noite, ele alagava o seu leito de tanto chorar, de tanta dor. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Vejam, os olhos dele estavam, de fato, amortecidos. Ele não conseguia descansar, ele não conseguia repousar. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. E aqui vem uma coisa interessante explicar a você. Primeira delas, o seu sofrimento era potencializado por saber que os seus amigos, que não eram tão, ou melhor, que os seus inimigos, que não eram tão inimigos, mas que eram, na verdade, amigos, tipo aqueles amigos de Jó, que tentavam defender a Deus e jogar a culpa sobre Jó, diante do seu sofrimento e da sua dor, esse salmista também possuía amigos assim. E os inimigos aqui, na verdade, são muito mais amigos, mas que, no afã de agradar a Deus, de serem muito santos, acabam atrapalhando e agindo como verdadeiros inimigos, aumentando ainda mais o sofrimento daquele que padece, daquele que sofre. Ah, meus irmãos, que falta de sabedoria. E ainda hoje encontramos gente assim, que, em vez de consolar, faz com que a ferida se amplie ainda mais, se avolume ainda mais. Aqueles amigos que, por vezes, até mesmo, se alegram com o estado de adversidade vivido por nós. Que coisa impressionante, mas é a mais pura realidade. E quando chega no versículo de número 8, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aqui parece que há uma mudança. Ele vem falando com Deus, ele vem chorando, ele vem falando de maneira muito sentida, expressando sua dor, o seu lamento. Mas quando chega no verso 8, ele parece que desenvolve agora uma mudança repentina, uma força nova, uma nova postura diante de tudo que está acontecendo. É isso que acontece aqui.
Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. E aqui a gente vê perfeitamente que a sua situação começa a mudar. Ele ouviu, Deus ouviu o seu lamento, sua dor e sua súplica. Ele sabe que Deus está entrando em ação na visão dele. Deus já estava presente. E assim acontece conosco também, às vezes. Nós achamos que Deus agora está entrando no curso da nossa vida, às vezes porque nos convertemos agora, mas Deus já estava na nossa vida, mesmo quando nós nem crentes éramos. Deus já estava na nossa vida. E até mesmo quando nós não conseguimos enxergar a mão soberana de Deus, o tratar de Deus, o cuidado dele para conosco, ele está presente. Nós é que não conseguimos perceber, nem visualizar, mas ele está presente. E ele fala que ele não quer mais contato com aqueles que praticam a iniquidade. Talvez seja uma atitude que nós devamos tomar também. Nos apartar daqueles que estão praticando a iniquidade, mas que são do nosso povo. Aqueles que conhecem a palavra, que conhecem o Deus a quem nós servimos, o Deus de Israel, mas que eles optam por praticar a iniquidade, por se meter em mazelas, em negociatas, em coisas complicadas, numa vida que não tem o padrão das escrituras sagradas. Nós precisamos nos apartar dessas pessoas. Pessoas que já conhecem a palavra, mas não querem se submeter à mesma palavra. Nós estaríamos agindo assim, lançando pérolas aos porcos. E nós não podemos agir assim de forma alguma. Isso acaba prejudicando a nossa própria vida. Mas aqueles que querem buscar a Deus, aqueles que estão contritos, aqueles que estão arrependidos, aqueles que estão buscando uma palavra de amor e de consolo, uma palavra de Deus, aí sim, nós devemos estar com eles, mesmo que eles não sejam pessoas muito corretas. Mas nós temos que orar por eles e falar do perdão de Cristo, da mudança de vida, da transformação que o Evangelho opera no coração do ser humano. E aí no versículo 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então veja aqui, meu irmão, Deus está escutando a oração do salmista. Deus ouve e ouve com grande receptividade. Deus escuta o nosso lamento, a nossa dor, a nossa oração. Ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia. Deus ouviu com carinho e atenção o problema do salmista. Ele está dizendo aqui que Deus ouviu a minha súplica. Por vezes nós suplicamos a Deus. E existem momentos que nós precisamos fazer isso. Suplicar acima de qualquer coisa. E aqui o texto diz mais ainda, que o Senhor é aquele que acolhe a minha oração, ainda que imperfeita. O Espírito Santo trabalha para organizar a nossa oração, porque ninguém sabe orar como convém. Mesmo aquelas pessoas que oram lindamente, que a gente fica encantado com a beleza da oração, também essas pessoas não sabem orar como convém, porque é necessário que o Espírito Santo organize a nossa prece, a nossa oração, para que Deus receba e para que Deus responda. Mas o nosso Deus acolhe a oração de todo aquele que se volta para ele verdadeiramente penitente, verdadeiramente arrependido. Deus o está escutando e ouve a sua oração. Deus ouve com carinho. Saiba nesta noite que Deus ouve a sua oração, que Deus está atento. E esses passos que o salmista tomou são passos importantes para que a gente possa, de novo, recobrar a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança no nosso Deus. E, por fim, meu amado irmão, minha amada irmã, o versículo de número 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Para nós, esse tipo de oração pode parecer estranho. Mas, sinceramente, eu falei semana passada e repito hoje. Se a nossa espiritualidade ela é muito fracote, desculpe a expressão, mas se a nossa espiritualidade é aquela bondosa além do extremo,
que inclusive fere os atributos de Deus, que requer justiça, que é um Deus de justiça. Então, aqueles que, na verdade, são nossos inimigos, que são do mal, eles precisam ser punidos e envergonhados pela maldade que provocam, pelo desconforto, pela tristeza, pela dor, que eles sabem impingir às demais pessoas. E o salmista estava sofrendo também por conta disso. Ele não faz justiça com as suas mãos, mas pede que Deus o faça. E, por vezes, nossa oração precisa ser assim: Senhor, faz justiça a mim, diante daquilo que eu estou sofrendo, diante da minha dor. Mas se essa pessoa se arrepender de verdade, se ela estiver contrita, você deve perdoá-la. Mas saiba de uma coisa, que as consequências daquilo que ela fez, tudo isso vai precisar ser acertado. Porque o perdão não é de maneira alguma a isenção das responsabilidades geradas por ações tão perversas e malvadas. Todos aqueles que tripudiavam sobre o salmista, sobre aquilo que ele estava vivendo, sobre a sua grande e profunda dor. Os cristãos sabem, meus irmãos, que o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Os inimigos, provavelmente, aqui, como já falei lá em cima, eles eram os amigos semelhantes aos amigos de Jó, que atribuíam a doença do paciente ao pecado, na tentativa de isentar a Deus de responsabilidade. E ele fala, nesse paralelismo hebraico, no verso 10, mais uma vez, ele fala que todos esses deveriam ser cobertos de vexame, diante de tanta maldade, de tanta coisa triste, malvada, que fizeram para com o salmista. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós estudamos aqui o Salmo de número 6. Um pouco mais da palavra de Deus ao nosso coração. Hoje você conheceu um salmo penitencial, um momento no qual Davi recorre à misericórdia de Deus e recebe ao final do salmo a bênção, o favor desse Deus tão bondoso e amigo.